E aí, beleza? Em 1996, um vírus mortal se espalhou pelo mundo e quase dizimou a humanidade. Dizem que um grupo chamado Os 12 Macacos é o responsável por isso. Anos depois, em 2035, os sobreviventes vivem debaixo da terra, enquanto os animais perambulam pela superfície. No aeroporto, o jovem James assiste a um homem sendo morto a tiros, com uma mulher loira correndo para o lado dele, mas isso é apenas um sonho. E o adulto James acorda em uma prisão em 2035 ao ouvir o diretor gritar seu nome. Na cela ao lado, José informa a James que ele foi escolhido para ir ao exterior. Há rumores de que os escolhidos são perdoados. James é levado para outra sala, onde veste um traje de proteção e pega uma maleta. Ele então entra em um corredor que o desinfeta antes de abrir a porta para que James suba de elevador. Após seguir pelos túneis subterrâneos, James aparece na superfície coberta de neve e começa a coletar insetos que coloca em um pote. Um urso o assusta com um rugido, mas logo desaparece. James continua sua busca por insetos, ignorando coisas maiores como pássaros e leões. Sob a neve, ele encontra uma placa com o número 12 e um macaco em vermelho. E abaixo está escrito "Nós conseguimos". Momentos depois, James está de volta ao subterrâneo, onde recebe um banho completo e uma injeção. Em seguida, ele é levado para ver os cientistas que lhe deram os sobreviventes restantes. Depois de ter seu código de barras escaneado e lembrado de seus crimes, James é amarrado a uma cadeira. Como ele tem uma ótima memória e habilidades de observação, os cientistas querem que ele volte no tempo e encontre amostras para criar uma vacina. Se ele for bem-sucedido, reduzirão sua pena e ajudarão a humanidade a retornar à superfície. Em 1990, em Filadélfia, a psiquiatra Catherine é chamada à delegacia, onde descobre sobre um homem mentalmente instável que acaba de ser preso após enfrentar 5 policiais e não constar em nenhum banco de dados. Quando ela chega à cela, encontra James acorrentado ao chão. Entre a viagem no tempo e os maus tratos, sua mente não está muito clara. Então ele tenta explicar que precisa coletar informações para uma emergência. Quando ele menciona 1996, Catherine o corrige dizendo que é 1990, o que significa que a máquina do tempo falhou. Após Catherine confirmar que James tem problemas mentais, ele é levado para um asilo onde recebe outro banho completo. Então, um guarda apresenta James a um paciente chamado Jeffrey, pedindo-lhe para mostrar o local a James. Enquanto Jeffrey guia James, ele continua reclamando do sistema, das corporações e de como os humanos estão destruindo o planeta. Mais tarde, James é levado para ver os psiquiatras e reage sempre que os guardas tentam agarrá-lo. Ele conta tudo sobre o vírus e os 12 macacos, explicando que não pode mudar as coisas agora porque já aconteceu, mas em vez disso, ajudará as pessoas no futuro. Os médicos, obviamente, não acreditam nele, então James diz que pode provar com uma ligação telefônica. No entanto, quando ele tenta o número que os cientistas deram a ele, uma casa comum atende e ele percebe que, como está em 1990, esse número ainda não se conecta à secretária eletrônica adequada. Naquela noite, James sonha novamente com o aeroporto. Ele acorda no meio da noite e olha pela janela, apenas para Jeffrey explicar que é impossível abri-la. Enquanto Jeffrey começa outro delírio, James encontra uma aranha e a come, esperando que ainda sirva como amostra. Jeffrey admite que sabe uma maneira de sair, mas não usará porque seu rico pai virá buscá-lo em breve. De repente, Jeffrey começa a gritar, abaixando as calças para mostrar seu traseiro aos guardas quando eles vêm acalmá-lo. Ele começa a destruir travesseiros e é levado embora. No dia seguinte, Jeffrey e James assistem a uma notícia sobre cientistas operando em animais. Ambos acham isso cruel e James diz que talvez a humanidade mereça ser destruída. Jeffrey fica chocado, mas adora a ideia. Nesse momento, James recebe alguns remédios e logo entra em um estado muito passivo e quase não responsivo. Mais tarde, Jeffrey aparece com uma chave que roubou de um guarda e a coloca na mão de James. Então ele começa a gritar e quebrar coisas para criar uma distração, inspirando outros pacientes a agir também. James ainda está atordoado, então Jeffrey o empurra da cadeira para fazê-lo reagir. Movendo-se muito lentamente e constantemente caindo, James chega à porta e a abre para sair da área principal. Ele atravessa um corredor e encontra um guarda que por acaso é o diretor da prisão no futuro. A porta da frente está
trancada, então o guarda diz para ele pegar o elevador, sem se importar com sua fuga. Depois de pegar o elevador, James acidentalmente dispara um alarme e os guardas vêm imediatamente atrás dele. Eles rapidamente o cercam e James luta contra eles, conseguindo acertar alguns homens antes de ser capturado. Então James é amarrado a uma maca e deixado em uma sala isolada. Depois Catherine explica aos outros médicos que tem uma sensação estranha sobre James, como se o conhecesse de algum lugar. A conversa é interrompida por um guarda que os leva até a sala isolada. James desapareceu completamente, o que é impossível porque a sala só tem uma porta trancada e nenhuma outra saída. O sonho do aeroporto assombra James novamente, e desta vez ele vê um homem com o rosto de Jeffrey e uma maleta fugindo. De repente, ele acorda sozinho em uma sala em 2035. Ele pode ouvir um homem com voz rouca falando bobagens para ele, dizendo que ele pode estar na próxima cela ou apenas uma figura da imaginação dele. Logo, James é levado aos cientistas que tocam uma gravação distorcida de alguém falando sobre a localização dos 12 macacos. James explica que não enviou essa mensagem porque foi enviado para o ano errado e compartilha o que aconteceu. Os cientistas mostram a ele um monte de fotos antigas e James reconhece Jeffrey no meio do grupo dos 12 macacos. Então eles perguntam se ele quer tentar novamente. Logo, James é preparado na máquina do tempo, que requer toneladas de fios e cálculos extras para fazer tudo certo desta vez. Infelizmente, James aparece no meio de uma batalha na Primeira Guerra Mundial. Enquanto corpos caem por toda parte, os soldados franceses o interrogam com armas em punho, mas James não fala francês. Nesse momento, uma bomba explode e os soldados trazem um soldado ferido que acaba sendo José. Enquanto um soldado tira uma foto, James rasteja até seu amigo apenas para ser repentinamente baleado na perna. Enquanto ele grita de dor, outro salto no tempo é acionado. Em 1996, Catherine está dando uma apresentação sobre loucura e visões apocalípticas. Um de seus exemplos inclui um soldado da Primeira Guerra Mundial que falou bobagem sobre uma doença que acabaria com a humanidade. O cara simplesmente desapareceu no meio da guerra e a foto que ela usa se parece com José. Após a palestra, Catherine autografa seu livro para a multidão e é abordada pelo Dr. Peters, que acha que os alarmistas são os sãos e que a destruição do meio ambiente pela humanidade é a verdadeira loucura. Depois, Catherine caminha até seu carro e é abordada por um homem misterioso que a sacode antes de entrar no carro com ela. Ele diz que tem uma arma e a força a levá-lo para Filadélfia, explicando que não sabe dirigir porque viveu no subsolo desde os 8 anos de idade. Catherine percebe que o cara é James, que pede desculpas pelo ataque e diz que precisa da ajuda dela. Durante a viagem, James fica animado por respirar ar fresco e ouvir boa música no rádio. Eles também ouvem sobre um garoto que caiu em um poço abandonado. Mas James não se comove porque se lembra disso. Ele diz que foi tudo uma brincadeira e que o garoto está escondido em um celeiro. Algum tempo depois, os amigos de Catherine avisam à polícia que ela desapareceu e eles vasculham seu apartamento, onde encontram uma mensagem na secretária eletrônica. Um colega do hospital psiquiátrico avisa que James está de volta e procurando por ela. Enquanto isso, James e Catherine estão descansando em um hotel. James sonha novamente com o aeroporto e desta vez ele vê Catherine como a mulher loira. Quando acorda, ele conta isso para Catherine enquanto ainda a mantém amarrada. Depois ele pega o dinheiro dela e vai até uma máquina de vendas comprar alguns lanches. Quando volta, vê na TV que é procurado por sequestrar Catherine. Imediatamente, eles voltam para a estrada. James revisa suas anotações sobre os 12 macacos, explicando que eles têm o vírus original. Eventualmente, eles chegam a Filadélfia e dirigem pela cidade. Até James ver algo, ele corre até uma parede e encontra o grafite dos 12 macacos. Catherine pensa em aproveitar a chance para escapar, mas decide seguir James para ajudá-lo, ainda achando que ele está louco. James começa a seguir o grafite enquanto arrasta Catherine com ele, e eles param quando um mendigo com voz rouca diz que ninguém pode se esconder, porque eles estão rastreando todos através de dispositivos escondidos nos dentes. É por isso que ele removeu os seus. Eles ignoram o mendigo e continuam seguindo o grafite, entrando em um teatro abandonado. O lugar se tornou um refúgio para os sem-teto e 2 homens
dois loucos os atacam imediatamente. James é atingido por um homem armado algumas vezes, então ele finge implorar e estar fraco, para se aproximar e socar o homem na virilha. Depois, ele domina o homem e bate sua cabeça contra a parede antes de ir atrás do outro, derrubando-o antes que ele possa aproveitar-se de Catherine. Com uma fúria violenta, James espanca o homem até a morte. Depois de pegar a arma do mendigo, a dupla foge do prédio e James reconhece uma estátua de porco das fotos mostradas pelos cientistas. Este é o quartel-general da FAA, ou Associação pela Liberdade dos Animais. Eles entram e James pergunta ao grupo sobre os 12 macacos, ameaçando-os com sua arma. Eles admitem que costumavam trabalhar com Jeffrey, mas se separaram dele quando ele se tornou um extremista a favor de táticas de guerrilha. Jeffrey formou um novo grupo chamado 12 Macacos depois disso. Seu pai, Leland, é um virologista famoso que faz experimentos em animais e James encontra uma foto dele após amarrar o grupo. Um artigo de jornal mostra o momento em que Jeffrey soltou 100 cobras no Senado. No entanto, depois de muitas brigas, um dia Jeffrey de repente disse que se arrependia de tudo e começou a apoiar os experimentos de seu pai. Depois de roubar uma agenda de endereços da FAA, James obriga Catherine a levá-lo à mansão de Leland em um carro roubado. James ainda sente dor por causa de sua perna e quando Catherine percebe, ela para o carro para roubar alguns suprimentos de uma casa próxima. Em seguida, ela cuida da ferida, removendo a bala no processo. James pede desculpas antes de agarrá-la com força extra. Momentos depois, James chega à mansão e se esconde sob um carro para evitar as pessoas. Quando ele sai, ele acidentalmente deixa cair a arma. Na casa, Leland está dando um discurso para seus convidados de jantar, enquanto Jeffrey finge ser um filho bem comportado, embora esteja dormindo. Um guarda o acorda de repente para dizer que encontraram um homem estranho que afirma conhecê-lo. Jeffrey vai dar uma olhada e finge que não conhece James, mas rapidamente muda de ideia quando James menciona os 12 macacos. Então ele começa a rir e chega à conclusão de que está louco. Então eles aplicam um sedativo nele. Momentos depois, ele acorda e ouve o homem com voz rouca que lhe diz que seu verdadeiro desejo é ver o céu, o oceano e estar com ela. James fica se perguntando se a voz está em sua cabeça e se é o cara sem dentes que ele viu antes. Em 1996, Catherine tem dificuldades para dormir. Uma manhã, ela recebe uma ligação do detetive, que explica que a bala da ferida de James foi analisada. Os relatórios balísticos indicam que ela foi disparada algum tempo antes de 1920. Assustada, Catherine desliga e corre para verificar sua pesquisa. Ela encontra a foto do cara louco da Primeira Guerra Mundial e vê James ao lado de Josie. Acreditando na história de James agora, Catherine liga para Leland para dizer que seu filho vai roubar o vírus, mas ele promete que sua segurança está reforçada. Depois de desligar, Leland pede ao seu assistente Peters para reforçar as medidas de segurança de qualquer forma. De volta a James, ele tenta convencer os cientistas a enviá-lo de volta a 1996, prometendo que seu surto na cama foi resultado de se sentir doente e que ele está melhor agora. Os cientistas fazem um quiz sobre o vírus, fazendo-o listar todos os locais onde o vírus apareceu pela primeira vez na ordem correta. James passa sem problemas e nota algumas fotos de grafite no prédio da FAA que não estavam lá quando ele visitou. Enquanto isso, Catherine está do lado de fora da FAA, gritando para que a deixem entrar. O grupo a ignora, enquanto revela que Jeffrey está trabalhando com eles e mentiram para James. Nesse momento, um mendigo com voz rouca avisa que a polícia está observando, e Catherine pensa que esse é o cara que James frequentemente ouvia. No entanto, quando ela pergunta, o homem se assusta e foge. Desesperada, Catherine começa a pintar o grafite que James viu na foto. Nesse momento, James aparece e diz a Catherine que quer se entregar à polícia porque aceitou que está louco. Catherine o arrasta para longe, mas é tarde demais. O policial já os viu. Felizmente, eles atravessam a rua e outro veículo bloqueia o carro da polícia, permitindo que eles escapem. Momentos depois, a dupla chega a um hotel e Catherine paga por apenas algumas horas. O recepcionista acha que ela é uma trabalhadora malandra e depois que eles saem para o quarto, ele liga para o responsável pelos negócios sujos do bairro. No quarto, Catherine mostra a James a foto e tenta convencê-lo de que tudo é real. No entanto, James não se importa, ele só quer
ter uma vida normal aqui com ela. Enquanto Catherine o abraça para consolá-lo, um cara de repente invade o quarto e acusa ela de trabalhar em seu território. Ela tenta explicar, mas o cara lhe dá um soco antes de sacar uma faca e agarrá-la pelos cabelos. James finalmente reage e pega um telefone para começar a espancá-lo com ele. Aterrorizada, Catherine implora para ele não matá-lo, então James tranca o cara no banheiro. Catherine fica preocupada porque ouve gritos, mas a porta se abre e James revela que removeu os dentes dele, como o mendigo disse. Quando a polícia chega, a dupla já escapou pela janela. Depois de Catherine também remover seus dentes, ela e James pegam um ônibus para o centro. Ela usa um orelhão para ligar para o número que James tentou em 1990 e fica animada quando uma empresa de limpeza de carpetes atende. Ela pensa que o surto do vírus pode ser algo na cabeça de James, mas quando ela começa a recitar a mensagem que deixou na máquina, James a completa para ela. É a gravação que os cientistas haviam tocado para ele, o que significa que tudo é real. Naquele momento, eles são pegos pelas câmeras de uma loja, então correm para dentro para comprar disfarces. Enquanto James olha ao redor, ele percebe que este é o prédio de onde ele pegou os insetos. À noite, os 12 macacos estão em um ônibus com uma pessoa que acabaram de sequestrar, que se revela ser Leland. O doutor diz a Jeffrey que sabe de seu plano, então fez arranjos para proteger o vírus. Jeffrey diz que é tarde demais e o grupo começa a fazer barulhos de macaco. Eventualmente, eles chegam ao zoológico. Enquanto isso, James e Catherine estão escondidos em um cinema, enquanto ela cola um bigode falso e uma peruca nele. James adormece durante o filme e sonha com o aeroporto novamente. Quando acorda, Catherine desapareceu, mas ele rapidamente a encontra saindo do banheiro. O novo visual dela combina perfeitamente com seu sonho. Eles se abraçam e trocam um beijo. Na manhã seguinte, a cidade acorda para descobrir que os animais do zoológico estão soltos por toda parte. A dupla pega um táxi para o aeroporto com a intenção de deixar o país e o motorista explica que o trânsito está pior que o usual por causa do incidente dos 12 macacos. Acontece que foram eles que soltaram os animais. Eles veem algumas girafas correndo e James e Catherine ficam aliviados ao ver que esse era o único plano de Jeffrey. Isso também explica o "nós conseguimos" escrito nas paredes. No aeroporto, os policiais estão distribuindo cópias da foto de James para todos os funcionários. Quando a dupla chega, James percebe que este é o lugar dos seus sonhos. Catherine vai buscar os ingressos, enquanto James usa um orelhão para enviar outra mensagem aos cientistas, dizendo que não foram os 12 macacos que liberaram o vírus e que ele não quer voltar. No balcão, o homem com a mala do sonho está comprando passagens para todos os locais da lista de vírus de James. Depois, James vai ao banheiro para arrumar o bigode e o homem com a voz rouca fala de uma cabine, dizendo que James não pode ficar. James grita que já fez seu trabalho, mas quando abre a cabine, é apenas um homem de negócios assustado. Ao sair, James é encontrado por José, que confirma que os cientistas receberam a nova mensagem. Ele tenta dar uma arma a James, mas ele recusa. José admite que sua missão é atirar em Catherine se James não cooperar, e James começa a estrangulá-lo, mas se acalma e pega a arma afinal. Enquanto isso, o jovem James está chegando com sua família. Na banca de jornais, Catherine esbarra no cara da maleta, que é Peters. Depois que ele se afasta, Catherine olha o jornal e vê a foto dele ao lado de Leland. Ela corre para encontrar James e conta sobre Peters. Então, eles começam a procurá-lo. Nesse momento, Peters é parado pela segurança do aeroporto, que pede para ver o conteúdo da mala. Peters abre um frasco para provar que está vazio, mas na verdade ele está começando a espalhar o vírus. Catherine e James tentam passar pela linha de segurança, mas o funcionário os impede. Então uma discussão começa. Um policial vê James e tenta prendê-lo, mas James lhe dá um soco e corre pelo detector de metais enquanto empurra o guarda. Enquanto Catherine bloqueia o caminho para ganhar tempo, o jovem James observa toda a cena. O James mais velho puxa sua arma
arma para parar Peters, mas antes que ele possa atirar, a polícia o derruba a tiros. Peters consegue entrar no avião e Catherine corre para o corpo morto de James, confirmando que o jovem James viu sua própria morte. Catherine mal tem tempo de lamentar antes que a polícia a leve. No avião, Peters conversa com os outros passageiros que, na verdade, são os cientistas do futuro. No estacionamento, um jovem James observa o avião decolar, sem a informação que um dia viajará no tempo. Terminando assim, Os 12 Macacos, clássico de filme de ficção científica e drama de 1995. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.